Como que a gente é restaurada? A gente é restaurada sobrenaturalmente ou a gente é restaurada tendo uma vida disciplinada? O que vocês acham? Me digam aí, nos comentários. Enquanto isso, deixa eu tentar dar uma olhada no... Ih, eu dei uma dica já. Quem pegou já... Eu ia ver no YouTube, se eu tô perdendo muitos comentários no YouTube. Digam aí, o que vocês acham? Sobrenatural, a Thalita disse. Os dois, ambos. Acredito que ambas as formas. E a disciplina nos ajuda. Uhum. Acredito que uma junção dos dois. E a ser mais parecido com Jesus. Exato. Sobrenatural primeiro. Das duas maneiras. Exato. Então, aqui a gente tem essas duas maneiras, né? Sobrenaturalmente, então é quando a gente segue a Jesus, nós nos tornamos pessoas habitadas pelo Espírito deles e sobrenaturalmente capazes de ser como Jesus. E aqui, geralmente, quando a gente tem esse pressuposto, às vezes a gente acha que, tipo, a partir do momento que eu aceitei Jesus no meu coração, eu já estou completamente transformada, tá? Eu já sou uma pessoa nova por completo. E eu perco essa perspectiva de que eu sou uma pessoa em restauração. Em restauração. Habitada em restauração. E aí, quando a gente pensa só em ter uma vida disciplinada, né? Eu me vigio, eu me esforço para descobrir qual é o padrão de Deus e corresponder ao padrão de Jesus. Aí eu corro o risco de viver uma vida legalista, uma vida em que eu sigo regras e que eu me esforço muito e que é tudo a partir da minha performance. E vocês estavam certas quando disseram que o caminho para a gente ser restaurada é um caminho em que eu tenho uma vida disciplinada para que eu viva naturalmente, de forma natural, que eu viva naturalmente de forma sobrenatural. O que eu quis dizer com isso? Eu vigio e me esforço não para alcançar os resultados, tá? Eu me vigio e me esforço para permanecer na postura de humildade empoderada, capaz de se entregar ao comando, ouvir e seguir a instrução do Santo Espírito de Deus que habita em mim. Então, vocês veem como é diferente, né? Quando a gente pensa aqui dessa maneira, né? Do como, eu tenho uma vida disciplinada, então eu sigo uma série de coisas, eu pratico uma série de coisas para que eu alcance determinados resultados, eu estou sendo performática. Mas quando eu vivo uma vida que eu falo, não, é tudo de graça, Deus me dá, é só eu tentar, eu viver que o Espírito Santo de Deus flui, o Espírito Santo de Deus flui através de mim. A gente deixa de ver o ser humano como ele foi criado para ser, como um ser que escolhe, e um ser que escolhe estar debaixo da vontade de Deus, né? E como a nossa condição corrompida pelo pecado, se deixada ao léu, não vai escolher estar debaixo da vontade de Deus. Eu não vou escolher naturalmente, eu não vou escolher naturalmente estar debaixo da vontade de Deus. Então eu preciso ter uma vida disciplinada para que a minha vontade se acostume a escolher a vontade de Deus, tá? Não, eu não tenho uma vida disciplinada para gerar o resultado. Eu tenho uma vida disciplinada para estar atenta e para estar disposta a obedecer ao que me for dito para fazer, tá? Então, eu trouxe aqui uma ilustração para a gente pensar, né? Como ter uma vida disciplinada para que eu viva naturalmente como só Jesus consegue viver, né? Então, vamos pensar em quando a gente vai aprender a dirigir um carro. Como que eu posso ter uma vida disciplinada para que eu dirija naturalmente, sem ficar pensando muito, como só uma boa motorista consegue dirigir? Quais são as coisas que eu preciso fazer, que eu preciso ter? Então, primeiro, eu preciso estudar as regras de trânsito, né? Eu preciso estudar as regras de trânsito, e aí vai ser um esforço da minha parte, porque não é natural para mim entender, é uma coisa nova, as regras de trânsito, e a teoria de como dirigir, eu preciso virar, e eu preciso mudar a marcha, e eu preciso, ao mesmo tempo, pisar no acelerador e na engrenagem, né? Enfim.
é uma coisa complexa. Quem já aprendeu a dirigir sabe que no começo não é uma coisa, nossa, tranquilo. Você acha que você nunca vai conseguir dirigir de forma natural, assim, né? Aí, a partir do momento que você está aprendendo a dirigir, você precisa ter um destino muito claro de onde para onde você quer ir. Você precisa de um GPS ou de um mapa. Você precisa entrar no carro, encher o tanque de combustível. E aí, enquanto você está aprendendo, é legal que você tenha alguém que seja uma boa motorista e que te ensine a dirigir. Seja ficando do seu lado e dizendo, agora você faz isso, agora você faz aquilo, seja sentando no banco do motorista e te mostrando através da prática como faz, tá? E aí você vai treinando de formas indiretas para que você naturalmente saiba o que fazer na hora do vamos ver. Então você vai para uma rua que não tem movimento e fica treinando baliza. Para quê? Quando você tiver que fazer uma baliza, você souber, né, você saber com mais facilidade como fazer baliza, tá? Então, a gente pode pensar dessa mesma maneira na forma como a gente se transforma, como que a gente cultiva uma vida disciplinada para que eu viva naturalmente como só Jesus consegue ser. O que acontece? Eu me encho do Espírito Santo de Jesus, é o meu combustível, eu estudo a sua verdade, a sua vontade, o seu estilo de vida, eu mantenho a esperança no meu destino, eu tenho um destino muito claro para o qual eu estou indo e eu mantenho a minha esperança lá. Eu entro no caráter de Jesus, eu me revisto do caráter de Jesus pela fé. Eu me revisto de todos os atributos do fruto do Espírito pela fé. Eu permaneço atenta para ouvir as instruções do Espírito e da verdade, que são meu GPS, meu mapa ao longo do caminho. E aí eu escolho pela fé me colocar na posição de obedecer. Então eu escolho pela fé crer que eu vou ser uma pessoa que vai ter paciência. Então assim, eu escolho ter paciência e aí eu espero que o Espírito venha e realize a paciência em mim. E às vezes esse escolher pela fé me colocar numa posição pode ser que no momento o fruto da paciência não vai aparecer de uma hora para outra, mas ele vai estar sendo formado. Pode ser que a ação do Espírito Santo não seja no momento em que você se dispõe a colocar em prática pela fé o fruto, não seja frutificá-lo, mas seja apontar dentro de você aquilo que ainda está te impedindo a frutificar aquele fruto. Então, é um treinamento. Deixa eu ver quais são os comentários de vocês aqui. Permaneça atento às placas do caminho também, que nos redirecionam quando estamos perdidos. É sempre Jesus que veio ao nosso encontro, nos atraindo a Ele, sempre parte de Deus para nós. É o Espírito que nos impulsiona a disciplina, ela não viria de nós mesmos sem impulsionar do Espírito, até porque nossas limitações vivem conflitando com a nossa nova natureza. A vigilância é para permanecer em humildade empoderada de Deus, exatamente. A vigilância não é para eu produzir em mim os frutos. E aí quando a gente vê o Salmo 1, que é aquele que frutifica, o justo que frutifica, o papel da árvore não é dar frutos. O papel da árvore é permanecer junto ao rio. Se eu permaneço junto ao rio, eu vou frutificar, tá? Então, eu me esforço para permanecer, tá? E aí, além disso, então, além de tudo isso, de todo desse relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo de Jesus e com a palavra de Deus revelada a nós nas Escrituras, eu também tenho alguém perto de mim que seja uma boa manifestação do caráter de Jesus, e eu peço que essa pessoa me instrua durante o meu caminho e me mostre como ela caminha. Porque eu aprendo junto, eu não aprendo sozinha. A gente não foi feito para caminhar sozinha, tá? Então, eu treino os atributos do caráter de Jesus de formas indiretas para que eu naturalmente saiba o que fazer na hora do vamos ver. E aqui eu vou mostrar para vocês como as disciplinas espirituais entram de novo dentro desse contexto, não de eu alcançar os resultados, os frutos, mas para que eu me coloque na posição de ser alguém que naturalmente faz aquilo.
é o jejum. O jejum, ele é uma forma de eu treinar indiretamente a paciência. De eu treinar indiretamente o longo ânimo. Então, eu adoto um estilo de vida em que eu treino os atributos de Jesus, contando com o poder de tê-los formado em mim. Mas, de novo, é uma colaboração, é uma cocriação. Por quê, gente? Que é importante a gente ter noção disso. Porque Deus nos criou para sermos colaboradoras dele. Ele não vai fazer nada que você não permita que ele faça. O Espírito Santo de Jesus não é um espírito que domina você. Ele é um espírito que bate a porta e pede para entrar. Ele só entra aonde você permite que ele entre. Ele só transforma aquilo que você rende para ele transformar. Ele não te domina, ele não te sobrepõe, ele não te subjuga, ele se relaciona com você. Porque foi assim que Deus criou a humanidade para ser, tá? Então, é importante a gente ter essa noção de que é uma colaboração. A restauração em nós, ela é uma colaboração entre a minha disposição de permanecer conectada e o poder de Jesus de me restaurar à medida que eu permaneço conectada, tá? Então, como ter uma vida disciplinada para que eu viva naturalmente como só Jesus consegue ser? Todo dia, em todo momento do dia, eu me disciplino, no sentido de eu treino para me colocar em uma posição de me esvaziar da minha condição corrompida, me encher de Jesus. E aqui a gente vai pegando vários trechos da Bíblia que falam sobre isso. Eu me coloco em uma posição de tomar a minha cruz. Eu me coloco na posição de negar a minha natureza corrompida pelo pecado, de me despir do velho homem, de me oferecer como sacrifício vivo, de negar a mim mesmo. E pela fé, e aqui é muito importante, eu passo por essa posição de negação, mas pela fé eu renasço, eu ressuscito com Jesus, com o jeito de ser do reino dos céus. Eu coloco a couraça da justiça. Eu renasço nova criatura. Já não sou mais eu quem vive, mas Jesus vive em mim. Então, todo dia eu preciso, todo dia, todo momento do dia, eu me disciplino para morrer com Jesus e ressuscitar para a vida dele. Para que eu viva a vida dele. Pela fé de que ele está em mim e que ele está me conduzindo na vida dele. Se a gente fica só desse lado da negação, é uma vida miserável. É uma vida miserável. E Jesus não veio para nos dar uma vida miserável. Ele veio para viver em nós e pela fé que a gente tem nele, no que ele foi capaz de viver, na vida perfeita que ele foi capaz de viver e que agora vive em mim. Eu tenho fé de que porque Jesus vive em mim e ele viveu a vida perfeita, quando eu renasço, quando eu morro para o meu antigo jeito de ser e eu renasço, eu ressuscito para o jeito de ser de Jesus e eu treino me colocar sempre nesse lugar, ele vai fluir através de mim e vai me restaurar no jeito de ser dele.